Olá! Então hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das biografias mais incríveis que eu já li na minha vida. Eu estou falando de Além das 95 Teses, de Martinho Lutero. Aqui nós vamos encontrar realmente além das 95, porque a maioria das pessoas conhecem Lutero como o reformador, como o precursor da reforma protestante. Mas quem foi, afinal, Martinho Lutero? Vamos descobrir? Falar de Martinho Lutero, e ainda mais sobre essa biografia, que é uma biografia completíssima, é difícil fazer isso em um vídeo. Então, eu vou dividir esse vídeo em, acredito que, 3 partes, para a gente falar um pouco apenas do que ele fez e do que ele representa até hoje para a reforma protestante, para os cristãos. Então vamos para a primeira parte do vídeo, vem comigo para a gente descobrir um pouquinho mais. Aqui cabe dizer que eu não vou dar muitos detalhes, eu não vou me aprofundar nos assuntos, mas sim eu vou dar um panorama geral do que acontece nessa biografia. Bom, nascido em 10 de novembro de 1483, diferente da maioria dos jovens camponeses da sua época, Lutero conseguiu apenas estudar. Ele não trabalhava. O seu pai era mineiro e foi com esse trabalho que ele conseguiu dar prosseguimento ali aos estudos de Lutero. Mas a vida de Lutero não foi fácil, não. Mesmo assim, mesmo ele estudando, a família era muito humilde, passava muita necessidade. Mas os pais tinham no seu propósito fazer com que ele mudasse de vida através dos estudos. E foi com muitas dificuldades que, com 14 anos, o seu pai manda Lutero para o monastério de Magdeburg, onde ele vai estudar artes, né? E o primeiro ano ali foi muito difícil, mas muito difícil para pagar aqueles estudos. Lutero chegou, inclusive, a mendigar o pão para que ele conseguisse ali levar. Então, foi isso que ele consegue, então, era isso que ele ia conseguir para ir a Erfurt, que era também uma faculdade, e fazer o direito, né? Concretizando assim o sonho dos pais, porque seus pais pensavam, bom, ele vai ser um advogado e vai sair dessa vida sofrida. Enfim, ele seria um doutor. Em 1505, então, ele consegue o mestrado em artes, né? E também nesse ano, quando ele já está lá fazendo artes, numa volta das visitas nas férias, ele foi visitar os pais. Na sua volta, ele encontra ali, se encontra no meio de uma terrível tempestade, entre trovões violentos, raios. Enfim, ele está voltando sozinho ali no mar. E por algum motivo, a tempestade era tão violenta, tão forte, que Lutero acha que aquilo é o juízo de Deus sobre a sua vida. Bom, cabe dizer aqui que Lutero meio que lutava com Deus. Ele não era amigo de Deus, ele não gostava de Deus. Ele achava que Deus era violento e Deus era extremamente mau e que ele não entendia por que Deus era tão carrasco. E para ele, Deus era isso. Bom, então foi nesse momento, nessa tempestade violenta, que ele acha que é o juízo de Deus sobre a sua vida, ele decide, então, largar tudo e se tornar monge. Claro que o pai não aceitava isso de jeito nenhum, nem o pai, nem a mãe, porque eles queriam realmente que Lutero fosse um advogado. Mas em 1506, ele realmente se torna monge. E no convite para o evento, os seus pais recusam o convite e não aparecem. Um ano depois que ele vira monge, que ele acha que realmente, sendo monge, os seus problemas espirituais, o seu problema com Deus, seria totalmente resolvido, acontece o contrário. Ele se sente abandonado pelos pais, já que os pais não querem falar com ele, e também se sente
abandonado por Deus. Cabe aqui dizer que nesse 1 ano de monastério houveram muitas orações, muitos jejuns, muitos autoflagelos. Ele até diz, né, futuramente sobre isso, que se dependesse sua salvação disso, ele estaria no primeiro lugar da fila, porque ele realmente levava isso muito, muito a sério. Bom, em 1510 ele vai então a Roma para uma peregrinação. O que acontece? Johann von Staupitz, que era o seu superior, né, vê uma oportunidade de Lutero fazer, digamos, as pazes com Deus, né? Porque ele não entendia essa briga de Lutero com Deus, né? Então ele fala, bom, vamos lá fazer uma peregrinação e eu vou te levar junto. A viagem para Roma, né, ao contrário do que o Staupitz achava, não aquietou a tempestade ali que tinha no coração de Lutero, né? E Staupitz sempre se perguntava por que ele não via o amor de Deus sobre a sua vida. Staupitz percebia o amor de Deus na vida de Lutero. Bom, ir para Roma, na verdade, seria uma chance dele se achegar a Deus. Mas o que acontece é que ele não imaginava que exatamente indo a Roma tudo isso mudaria. Lutero acha que indo a Roma ele vai encontrar o paraíso. Mas o que ele encontra, na verdade, é uma feira de vaidades. Não desiste, não desiste do seu pupilo, porque ele vê uma capacidade muito grande intelectual e espiritual em Lutero, né? E por não entender muito essa briga espiritual que ele tinha com Deus, ele decide então mandá-lo para Wittenberg para um doutorado em teologia. Bom, de repente, fazendo esse doutorado, estudando, quem sabe Lutero não conheça realmente quem é o Deus que ele serve. Tudo bem, em 1512, ele conclui então o seu doutorado em teologia e afilia-se ao corpo docente daquela disciplina em Wittenberg. Bom, e nos seus estudos ali, ele estava lendo Pedro Lombardo. E lendo Pedro Lombardo, ele é levado a Agostinho. E de Agostinho, consequentemente, ele é conduzido a Paulo. Ele vê um estudo sobre a vontade humana e o pecado. Isso deixou Lutero perplexo. Lendo Paulo, ele começa a descobrir quem realmente é Deus. E aí começa a discordância entre Lutero e Roma. Alguns anos mais tarde, essa diferença entre Lutero e a Igreja tornou-se ainda mais ampla, quando Lutero passa a articular a teologia da cruz contra a teologia da glória. Teologia da cruz, eu vou deixar um link aqui embaixo de um livro para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Qual é a diferença da teologia da cruz, que Lutero falava, e da teologia da glória, que Roma falava? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, voltando, ele não pensava só em Cristo num modo diferente, como também sobre o pecado e salvação. Então, começa aí uma mudança de Lutero, dos seus pensamentos, né? Lendo Paulo, tudo ali cai por terra, tudo o que Lutero sempre acreditou, né? E a sua ruptura com as lutas espirituais vem realmente quando ele entende que a justiça a que Paulo estava se referindo que não é algo que a gente merece, mas algo que Cristo realizou por nós. Então aí Lutero troca o ódio por Deus por amor. Ele deixa de ver a justiça como ativa, algo que ele tinha que fazer para receber a salvação, como algo passivo. Ele não poderia fazer nada, porque Cristo já tinha realizado por ele. Cristo tinha todos os méritos, mas para ele ter a salvação era somente pela fé no Filho de Deus.
somente pela fé em Cristo. Aí então ele conseguiria tudo que ele sempre buscou a vida toda. Então, nesse ponto, quando Lutero chega e tem esse esclarecimento, lendo Paulo, ele percebe que somente pela fé vem a salvação, somente pela fé em Cristo que nós recebemos algo. Então, vira o tema da Reforma Protestante, sola fide, somente a fé. Então, o que é essas 5 solas, né? Que é as solas da Reforma. Sim, a Reforma Protestante tem esses 5 princípios, que é sola fide, somente a fé, é a justificação, é somente sola fide, somente a fé. A justificação é somente pela fé, sem interferência nenhuma das boas obras. Sola Escritura. A Escritura Sagrada é a autoridade na igreja e somente ela. Ela é a autoridade plena. Sola Gratia. Sola Gratia, graça e salvação, vem de forma divina, sem que nós mereçamos. Nenhum merecimento há por nossa parte. Solos Christus. Cristo, somente Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Deu glória somente a Deus a glória. Bom, todas essas 5 solas encontram-se ali a raiz do pensamento de Lutero. Esses vão de encontro depois dele estudar durante anos as escrituras, né? E também estudar Agostinho e Paulo. Em 31 de outubro de 1517, então, ele coloca ali no portão de Heidelberg as 95 teses e no seu prefácio ele pede um debate sobre cada uma delas. Ele quer explicar cada uma delas. Um debate que nunca aconteceu. As 95 teses foram escritas em latim e foram rapidamente traduzidas e distribuídas por toda a Alemanha. Uma cópia, então, dessas teses chega ao Papa Leão X, que descartou assim, o documento rapidamente, como se fosse uma das divagações de um alemão embriagado. Ele falava que Lutero era um alemão embriagado. Então ele vai dizer também que se Lutero tivesse sóbrio, ele pensaria diferente. Bom, vocês veem que o Papa ali então se enfurece, mas a questão principal e primordial ali era especificamente nessas teses a venda das indulgências pelo monge Textel. Que a gente vai ver no próximo vídeo. O que seriam essas indulgências? Como é que se dava esse processo de indulgência, às quais Lutero era terminantemente contra? E foi isso que aconteceu e que se deu a quebra com Roma. Mas isso fica para um segundo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Na segunda parte nós vamos falar sobre as indulgências. E eu espero você para ficar junto comigo aqui e saber mais um pouquinho sobre essa biografia, esse reformador incrível. Um beijo, te espero, até lá.